nesses últimos dias aqui no Brasil. Na verdade, nas últimas décadas, e não nas últimas semanas, mas nas últimas décadas, vem se tornando popular a ideia de uma certa medida tolerável de mundanismo na igreja. Isso é parte de um processo lento que lá no fundo quem defende o faz em nome de uma contextualização. E eu gostaria de acenar aos jovens e aos pais com esta sutileza maligna. Isso não é brincadeira, é um fato que vem acontecendo, um ovo de serpente que foi depositado na igreja e que hoje nós estamos, digamos até mesmo em caráter de escândalo, observando certos comportamentos e certos desdobramentos dentro das famílias cristãs e nas famílias cristãs na igreja, uma certa tolerância na negociação com uma vida santa, sagrada. Nós precisamos entender que a igreja não é minha, não é sua, não é nossa, que a igreja é de Jesus. É Ele quem está assentado sobre um alto trono, governando sobre a igreja. E, portanto, dentro da igreja, nós não lidamos com a nossa própria vontade, nem a vontade de alguém um pouco mais antenado ou descolado, para usar a gíria que normalmente nossos filhos usam. E isso não é um drama da igreja hoje. Aquele que é considerado nos Estados Unidos talvez a maior mente, o maior intelectual de todos os tempos na América, seu filósofo mais representativo, chama-se Jonathan Edwards. Ele foi a chave, o canal de um grande avivamento na América no século XVIII. E ele foi destituído de sua igreja, a igreja que fora pastoreada pelo seu avô. Ele depois assume a igreja e interfere num processo que é muito importante a gente perceber. Ele interfere num processo de mundanização da juventude do seu tempo no século XVIII. Ele impede que alguns jovens e que alguns membros da igreja tomem a ceia por conta do testemunho infiel que muitos deles tinham ao fim de semana. Eu venho orando a Deus, colocando seus filhos na presença do Pai, na presença de Deus, e esperando que haja um sinal de vida, um mover glorioso do Espírito na vida desses meninos, que nasceram já nesse ambiente de alta tecnologia e nesse ambiente de negociação do sagrado. Embora aqui na igreja eu venha remando contra a correnteza, usando uma outra frase muito semelhante e análoga a essa, tentando levar e conduzir os irmãos na contramão dos movimentos
religiosos ditos evangélicos ou chamados evangélicos do nosso tempo. O testemunho das Escrituras não deixa nenhuma dúvida quanto à postura da Igreja de Cristo em relação ao mundo. O testemunho bíblico é extremamente forte, e essa sutileza maligna de tentar mover a igreja para além da santificação, negociando e tolerando aspectos mundanos no nosso testemunho ou na nossa postura de vida, é um sinal de grande infidelidade. O texto bíblico na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 4, diz assim: infiéis. Olha como ele chama os que querem negociar com o mundo de infiéis. Infiéis. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? E isso é importante que todos os nossos irmãos, todos os adolescentes, jovens, adultos e idosos da igreja ouçam. Qualquer tipo de comunhão com o mundo é um sinal de aberta infidelidade a Deus. Isso nos coloca na condição de alguém em pecado. Isso não nos recomenda a nos sentarmos à mesa do Senhor e proclamarmos a sua morte e a nossa fé nesse expoente máximo do cristianismo, que é a mesa sagrada. A santificação vem se tornando lentamente, para muitos irmãos, uma doutrina e uma realidade optativa. E na maior parte do tempo a pergunta é: quanto do mundo eu posso me favorecer? A ideia é absolutamente nada. A resposta é conjunto vazio, zero. Você não pode se beneficiar do mundo, porque aquele que amar o mundo se torna um inimigo de Deus. E eu garanto a você que conviver com a ideia de que Satanás é nosso inimigo é uma ideia cabível dentro da minha mente, do meu coração. Mas ter Deus contra nós será, meus irmãos, uma coisa horrenda. Não existe nenhuma medida aceitável de mundanismo no nosso viver ou na nossa imaginação. E eu acredito que esse problema vem se agigantando dentro da igreja, e hoje é uma sutileza maligna antes da volta do Senhor Jesus. Eu acredito que esse problema repousa sobre a má compreensão do que vem a ser uma conversão a Cristo, que perigosamente vem sendo confundida com uma adesão religiosa, um simples frequentar uma igreja rotulada como evangélica. Não é disso que a fé cristã trata. A fé cristã vai além da frequência. Ela acontece no domingo e entre os domingos. A fé cristã não é só esse momento de celebração que nós temos aos domingos. Essa é, na verdade, o maior expoente do gozo cristão.
estar junto de outros irmãos, abraçarmos, ouvirmos a palavra, louvarmos a Deus, erguendo a voz, o coração e as mãos diante do Senhor, é o que eu diria a cereja do bolo. Mas frequentar uma igreja não salva ninguém. E não é isso o que a Bíblia Sagrada apresenta e revela como uma verdadeira conversão. Os efeitos dessa postura religiosa que acha que o grande avant-première, que o grande momento da igreja está somente nos domingos, ou frequentar uma igreja, a alegria que isso produz, muitas das vezes, não nos dá força, nem mesmo para chegar ao próximo encontro. Por vezes, já saímos daqui de cabeça baixa, um tanto quanto desanimados com tudo que vem acontecendo. Amados, a Bíblia Sagrada, em diversos momentos da revelação, nos manda ter bom ânimo. Você vai viver até a morte, tempos de tribulação, entremeados de tempos de grande tribulação. Não é se nós viveremos ou não alguma situação difícil na nossa vida, todos nós vivemos e viveremos desafios terríveis na nossa vida. Mas quando se perde de vista o que é o arrependimento de pecados, quando se perde de vista esse estado espiritualmente criminoso do ser humano para com Deus, não se sabe ao certo o porquê ou do que arrepender-se. Para muitos de nós, determinadas posturas não é pecaminosa. E tudo que nós fazemos é, eu não acho que é pecaminoso. Queridos, a nossa consciência não é o padrão para fazermos esse tipo de definição. A nossa consciência muitas das vezes está carregada de nossa cultura e daquilo que nós admitimos em nossa vida. Alguns admitem algumas palavras mais pesadas e sujas em seu vocabulário. Outros admitem, certamente, algumas piadas de mau gosto ou de teor sexual numa ou noutra piada ou anedota que contamos ou ouvimos. Nós, às vezes, admitimos determinadas cenas através dos filmes, televisão ou vídeos acessados que nós aprendemos a simplesmente dizer, eu sou adulto, eu sei lidar com isso. Mas não. O problema está na conversão. Você não é mais de si mesmo. Nós deixamos de nos pertencer, nós deixamos de nos conduzir pela força do nosso próprio juízo para nos conduzirmos à força da revelação. E é aí que está o grande ponto de interrogação da conversão. Convertido não é aquele que se senta numa congregação no domingo pela manhã, como eu gosto de ver. E eu às vezes converso com Deus com seriedade e falo com Ele com toda honestidade. Eu adoro ver o povo do Senhor reunido em sua casa. Mas há algo mais que um verdadeiro pastor de almas anseia por ver, que são os frutos do arrependimento, que são os frutos de uma vida consagrada a Deus, sabendo que, naquele grande dia, o que vai valer não é o seu
cartão religioso. O que vai valer não foram, meus queridos irmãos, a sua insistente tentativa de só frequentar a igreja. Não é só isso. Outro terrível fenômeno atual é o surgimento de um certo nominalismo evangélico. E eu vou explicar o que é isso. Isso é uma prática insustentável. No passado, quando alguns se apresentavam a nós, tentando nos falar que tipo de religião era a sua, eles diziam: eu sou católico não praticante. Ouviram isso já algumas vezes, não é? O que você é? Eu sou um católico não praticante. E agora inventaram: eu sou evangélico não praticante. Geralmente é uma criança que cresceu na igreja, na juventude despediu-se da igreja por querer viver uma vida paralela aos costumes e à defesa da fé, e foram viver sua vida segundo a sua vontade e nunca mais se esqueceram da igreja. E aí, quando vão se apresentar, eles se apresentam como evangélico não praticante. E apesar disso ser uma prática insustentável, biblicamente falando, vem se impondo na apresentação de muitas pessoas que dizem não se encaixarem no modelo de igreja existente, enumerando inúmeros defeitos na comunidade. Porque lá as pessoas são fariseus, são hipócritas, são movidos de hipocrisia. Os pastores estão todos eles atrás do nosso dinheiro, do nosso recurso. E por aí vai enumerando muitas vezes o que tem no coração, desejo no coração. Isso também faz parte do querer viver uma vida ao seu próprio feitio, quando na verdade deveríamos nos sujeitar ao ordenamento bíblico da vida. Relacionamentos, trabalho, família, fé, descanso, igreja, namoro, que é um elemento estranho, inclusive a revelação bíblica. Não existe namoro na Bíblia. O que existia era um rapaz, um cavalheiro, que se interessava com uma moça, e o pai ia pedir a mão da moça em casamento. O fato é que o que nós queremos saber é o quanto de contato físico um homem e uma mulher podem ter antes do casamento. Essa é a ideia. A verdade é que todos que estão namorando, hoje não estão à luz do próprio entendimento das relações humanas atuais, cometendo qualquer pecado. Mas eu sempre estou chamando a atenção, dizendo: olha, tomem cuidado. Tomem muito cuidado. Desculpe-me, irmãos, mas quando você passa a ter a liberdade de abraçar o corpo de uma pessoa do sexo oposto junto ao seu, quando você cola os lábios e permanece nesse grude por um tempo indeterminado, os perigos são fatais. E a verdade é que todos nós queremos, olhando para os nossos filhos, dizermos: mas eles são tão bonitinhos. Eles não fazem isso. Eu chamo os irmãos
a abrirem os seus olhos e o seu coração para um momento difícil que nós estamos vivendo. Esse problema do nominalismo evangélico é algo para o qual nós precisamos atentar e nos preocupar. Artistas e pessoas do meio midiático testemunham terem se convertido, mas não mudam as suas posturas, hábitos públicos e privados. São cantores, cantoras. No fim de semana fazem os seus shows com a mais diferente balada. Uns são sertanejos, outros são um chamado aí axé, uma música baiana, ritmada, todo mundo se sacode. E não é difícil a gente ver mundanismo nisso, né? E o pior é que esse tipo de ambiente vem sendo trazido para a igreja, e eu sou uma voz perdida no deserto da fé. Os que não gostam dessas minhas observações vão a todo momento dizendo: mas você é um legalista. Realmente, irmãos, eu sou um homem completamente anacrônico, eu sou um homem fora desse tempo, eu não sou daqui. Eu não sou daqui. Eu não sou da idade da pedra, não. Eu só quero dizer que eu não sou daqui. E não há como negociar com esse mundo. Conversem com seus filhos que namoram, chamem a atenção deles. Alerte-os sobre os perigos que correm. Nós somos uma bomba de hormônio quando chegamos aos 15, 16 anos. Vamos amadurecendo fisicamente e somos uma verdadeira bomba de hormônios. Mas ainda falando desse fenômeno que é o nominalismo, ele está se tornando mais comum a cada dia. Trata-se de um efeito colateral à resistência de uma vida santificada. Um sinal de que não houve conversão, porque quando um homem se converte, uma moça se converte, o desejo e o anseio dele é por Jesus e sua santa palavra. O pecado passa a ser uma exceção lamentável na vida dele. O pecado é um tropeço que leva muitas das vezes às lágrimas e ao clamor por uma restauração. Essa cegueira bíblica básica vem causando muitos males à igreja. O grande problema está no que nós compreendemos como vida cristã e alguns tópicos que a definem. E nós precisamos alertar nossos filhos disso também. De que vida cristã não se trata de vida religiosa dominical. Vida cristã se trata de viver todo o tempo, em todo momento, alerta, consciente de Cristo e seus ensinamentos. E quando a gente vai para a Bíblia, existem 3 fases importantes da vida cristã para a qual a gente precisa tomar atenção. A primeira é o novo nascimento, conhecido também como os seus sinônimos, regeneração, e ainda falando do novo nascimento, ainda falando a conversão. Esse é o primeiro estágio da vida cristã. Nós nunca podemos nos esquecer do diálogo entre Jesus e o mestre Nicodemos, que foi procurá-lo tarde da noite para
conversar. E ele foi com o seu ar habitual acadêmico de um mestre em Israel, interrogar Jesus e dizer para ele: Senhor, sabemos que tu és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém faz os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ele queria falar de milagre, de operação sobrenatural, dos grandes milagres que Jesus fazia aos olhos de todo Israel. E a resposta de Jesus, vamos deixar de onda. Deixa eu falar uma coisa para você. O primeiro elemento, a primeira verdade que você precisa ouvir é: arrependa-se dos seus pecados e volte-se para Jesus. Esse não é um elemento, meus queridos irmãos, leve ou pesado. Esse é um elemento de ruptura de uma vida vivida no mundo ao sabor do prazer do pecado, para uma vida agora reconciliada com Deus, vivida segundo Deus, segundo a vontade de Deus. E aí isso, a regeneração, o novo nascimento, desemboca na segunda fase da vida, que é essa vida vivida até o dia final. O que nós chamamos comumente, e para trazer um ar um tanto quanto didático para a igreja, nós chamamos de santificação. Que é essa vida vivida para a glória do Senhor, quando a cada dia que passa o Senhor vai nos moldando à sua própria imagem, e nós vamos crescendo à plena estatura de Cristo. Nesse processo, Deus nos encontrará, espero eu, aguardo eu, ansiosamente, Ele nos encontrará na glorificação. Quando nós seremos transformados, os que estiverem mortos ressuscitarão na vida de Jesus para o encontro com o Senhor nos ares, e os que estiverem vivos serão transformados como num abrir e fechar de olhos, e se encontrará com o Senhor para viver então nesse reino de perfeita justiça e paz que Jesus Cristo vai inaugurar a partir do seu retorno. Em Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 30, ele colocou a coisa dessa maneira: e aos que predestinou, a esses também chamou. Eu ouvi o chamado de Cristo. Você talvez tenha ouvido também. É quando toda a sua percepção e toda a sua inteligência humana, seguida pela graça, a graça que é trabalhada, que é elaborada pelo Espírito Santo no nosso coração, nós nos vimos chamados para viver uma vida para Deus. E aqui, nesse chamado, nós não estamos falando de nenhuma voz estereofônica, ou não estamos falando de qualquer sensação humana. Estamos falando sobre o dia em que ouvimos o Evangelho sendo proclamado para nós, de que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, ele caiu em pecado, decaiu da glória de Deus, mas Deus, na sua infinita misericórdia, enviou Jesus para o seu resgate. O apóstolo Paulo diz que os que ouvem o chamado do Evangelho são predestinados, escolhidos por Deus. Eu não discuto o quanto
não discuto qual é o grau de responsabilidade que nós temos diante do chamado do Evangelho. Mas uma vez ouvindo o Evangelho e atentando, nós ouvimos o seu chamado e viemos a ele. E aos que chamou, a esses também justificou, que é um elemento que a gente precisa entender no contexto da nossa conversão, é esse verbo justificar. Esse é um verbo que foi extraído da linguagem forense, da linguagem jurídica. Não é que nós deixamos de ser culpados dos crimes que cometemos. A nossa condição pecaminosa nos garante o inferno como destino eterno. Mas aos que ele chamou, ele justificou pela fé. Isto é, Jesus morre em nosso lugar e por solidariedade nos deixa viver na sua justiça, na força do seu sacrifício. Não é que o nosso pecado não foi punido, ele foi gravemente punido em Jesus Cristo na cruz, e todo aquele quadro horrendo da cruz, ali estava trabalhando naquele sofrimento e naquela dor, o meu pecado, o seu pecado, o nosso pecado. Nós merecíamos a morte violenta, porque nós havíamos pecado. Mas aos que chamou, ele justificou pela fé, ou seja, todo aquele que crê em Jesus Cristo é revestido de uma justiça divina, a justiça de Jesus. Essa é a chamada doutrina da justificação pela fé. E aos que justificou, a esses também glorificou. Só os justificados serão glorificados. E os justificados são aqueles que envolveram fé no martírio sangrento do Calvário. Não somente uma crença no personagem histórico Jesus, aquele que foi retratado nas telas do cinema por Mel Gibson, no famoso filme A Paixão de Cristo, que todo mundo chora cântaros ao ver o filme. Mas na verdade nós precisamos entender melhor o que ali aconteceu. A ira de Deus caiu sobre Jesus, sobre seu filho. Mas a ira de Deus deveria ser dirigida a mim. Paulo se apresentou como o principal pecador, e talvez eu não fosse exagerar dizendo que sou o principal pecador desse rebanho de Jesus aqui da ICNV Vila. Eu merecia o derramar da ira de Deus sobre a minha vida. Nós merecíamos, nossos pecados causam separação entre nós e o nosso Deus. Nós estamos todo momento ofendendo o Espírito Santo, ofendendo a Deus, agredindo a santidade de Deus. Portanto, este chamado à fé acontece. Não acontece sob qualquer sensação. Às vezes a gente quer dizer, pastor, eu ainda não fui chamado, eu ainda não senti no meu coração. Olha, não se trata de uma emoção. Mas no momento em que você ouve que Jesus Cristo assume o seu lugar na cruz do Calvário, e que a ira que lhe fora endereçada por conta da queda, foi assumida por Jesus na cruz, nesse exato momento você está ouvindo o chamado divino. Arrependa-se, venha a Jesus. Uma vez arrependido,
A conversão acontece. A conversão se dá nesse sagrado chamado ao arrependimento. Acontece quando se ouve a proclamação do Evangelho, a história da criação seguida da queda e da eventual redenção que Jesus Cristo veio fazer na cruz do Calvário em nosso lugar. E o chamado se conclui quando você responde humildemente ao Senhor. Ouça, você está sendo chamado à conversão a Jesus Cristo, o Senhor. Os céus conspiraram em seu favor e hoje, mais uma vez, o Evangelho lhes entra pelos ouvidos, rumo a torná-lo também um filho de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Mas por que o Senhor se dirige a nós, pastor, nessa manhã, falando dessa forma? Por uma razão. Missiólogos e estudiosos da fé, e especialmente do movimento evangélico no mundo, vêm dezenas de vezes lembrando a igreja de que hoje, aqueles que se sentam no templo talvez seja o maior campo missionário de um pastor. Isso porque nós temos ouvido mensagens religiosas sem percebermos o que é o Evangelho. Aos que chamou, a esse justificou. Não há como você ser chamado por Jesus e não ter uma vida justificada pela fé, não sentir que o seu pecado maltrata a Deus, ofende a Deus, machuca o coração de Deus. E uma vez ouvido o chamado de Deus pelo Evangelho, o salvo é justificado. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, versos 16 e 17, ele diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Não é uma música bem tocada, não é uma música tocada em tons menores para afetar a sua emoção, mas o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Seguindo nessa linha da justificação pela fé, mais uma vez eu repito, mesmo com pecados confessados, você não é um inocente. Você é um perdoado. A Bíblia continua chamando você de pecador. A mim, a nós, de pecadores. Em Romanos capítulo 3, versos 22 e 23, Paulo diz: justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Se você crê que Jesus Cristo veio para morrer a morte que era sua, para pagar por um crime que era o meu e o seu, no momento seguinte ao exercício dessa fé, você é justificado. E é inserido nessa vida de santificação, nessa vida separada, nessa vida que não é, meus irmãos, uma vida aproximada a esse mundo, semelhante a esse mundo. Nós não somos daqui. Alô, irmãos? Nós não somos daqui. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mais uma vez, eu repito aos irmãos,
justificado não é o mesmo que inocentado. Significa que você, pela fé, tocou pela fé no ato vivo de Deus, no sacrifício vivo de seu único filho na cruz, e por conta disso, você foi perdoado, não inocentado. Você continua sendo um pecador, eu continuo sendo um pecador, apesar de carregar o título de pastor, o que me traz um temor redobrado ao coração, e eu não me levanto aos domingos, senão com um fardo no coração de ter que anunciar a todos os irmãos a verdade, e a verdade é uma só. Que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Aos que chamou, a estes justificou. Não é que você deixou de ser culpado, mas que Cristo voluntariamente levou a sua culpa. Portanto, a fé em Jesus justifica o pecador, passando este a carregar a justiça de Cristo pela fé. É essa a justiça que eu carrego. Não há em mim mérito algum, não há em nós mérito algum. O fato de nós estarmos aqui aos domingos, pela manhã, à noite, guardando o dia do Senhor, meus amados, isso não é mérito, isso é privilégio, isso é graça. É para isso que Ele nos chamou. Lembrem-se do encontro entre Jesus e a mulher samaritana, quando Jesus disse que nem nesse monte, nem em Jerusalém, você adorará o Pai, mas chegará o tempo em que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Não mais fundamentado nos elementos naturais, mas agora no Espírito. E nós nos juntamos para formar comunidade, para juntos falarmos com Deus. A santificação, portanto, o desejo de fazer a vontade de Deus e de obedecê-lo, é um detalhe evidente da vida. Não se trata de perfeição, mas de um anseio por viver uma outra vida. E isto não pode ser mascarado. Acontece que quando a gente se converte verdadeiramente a Jesus, a gente se volta para essa vida consagrada, para essa vida santa, para essa vida contínua de querer do fundo do coração agradar a Deus. A santificação é esse andar em justiça. Observe o que a Bíblia Sagrada ensina na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 6. Diz: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Portanto, uma vida santa é um viver na luz, não é um andar em trevas, não é seguir mais ou menos no ritmo que o príncipe deste mundo quer que os seus adoradores o sigam. Mas o que seria andar em trevas, depois de ter sido tentado por Satanás no deserto? Jesus volta para a Galileia e fixa residência numa vila pescatória chamada Cafarnaum, onde Pedro vivia. E diz a Bíblia que o primeiro ato dele foi acionar a profecia de Isaías e de proclamar que o povo que jazia em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Se fosse
se o cristianismo, a fé cristã se reduzisse apenas a um encontro animado, onde você salta, libera as endorfinas que quiser e depois volta para casa, o sacrifício de Jesus não seria necessário. Seria apenas Deus colocar para nós uma programação a seguir todos os domingos nas Escrituras e pronto. O nosso problema estaria resolvido. Mas não. A nossa fé se mistura à dor, ao sangue, aos maus tratos que Jesus Cristo sofreu na cruz. O profeta Isaías vai dizer que é por essas pisaduras, que é por essas marcas, que nós somos curados da principal doença que nos aflige, que é o pecado. Andar em trevas é andar na contramão do que Deus nos ensina em sua santa palavra. Mas do momento em que você se encontra com Jesus, a luz do ambiente é acesa e você passa a ver como nunca viu antes. Você começa a se relacionar com esse livro como nunca se relacionou. Você começa a se relacionar com Deus como também nunca na sua vida você o fez antes. E não se trata de um programa, se trata de uma vida consagrada e santificada a Ele. Trata-se de uma vida na contramão. Viver em trevas é viver na contramão do Evangelho de Jesus, nas obras e ações que Jesus condenou por sua própria vida e na sua própria carne. Portanto, ser cristão é ter vivido esse momento de regeneração, ser integrado numa vida santa, ter confirmado a justiça de Deus através das águas do batismo, onde você proclama publicamente a sua morte para o mundo. O batismo não é um rito de iniciação, existe algo extremamente forte inserido no ato batismal. É quando a sua velha natureza é sepultada, é o dia do seu funeral. O dia do seu batismo foi o dia do seu funeral. Aquele que está lá recebendo o batismo nas águas, ele está declarando para toda a comunidade: ei, assim como vocês, eu morri para esse mundo, eu fui sepultado para essa vida, eu não quero mais viver essa vida. E você passa a viver uma vida para a glória de Deus. Andar em trevas é andar na contramão dos ensinos, da palavra, desses ensinos que a gente tenta todo o tempo pontuar para os irmãos. Continuando nessa nossa definição, na tentativa de comunicar aos irmãos o que é viver em trevas, João capítulo 3, versículo 19, diz assim: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Eram más. Viver nas trevas é viver uma vida onde você dá de ombro para o que Jesus ensinou. Mas domingo está lá. Está lá na igreja, porque a esperança vazia é que num possível sinistro, onde eu tenha que comparecer diante de Deus a qualquer momento, Deus considere
que eu, afinal, no último domingo estive na igreja. Irmãos, nada me alegra mais do que tê-los aqui. Mas nada me desafia mais do que lhes dizer que isso não salva. As nossas práticas religiosas não têm efeito redentor. Elas são consequências, fruto, produto do que acontece no nosso coração. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. É incrível como nós estamos sempre interessados em descobrir o quanto do mundo nós podemos nos servir. Quanto desse mundo é algo cabível a nós? Não faça essa pergunta. Tenha uma outra percepção. Apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele disse que santidade é esse andar na justiça. Ele disse assim nos versos 9 a 11, e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Então há uma vida que glorifica a Deus, há uma vida que soa como música aos ouvidos do Senhor, como um louvor vivo. É quando a vida está sendo vivida cheia do fruto de justiça. Não é uma força de vontade do nosso coração, não é aquela guerra, eu não vou cometer isso. Não, é algo maior. É quando você ama de tal maneira a Deus que você não quer ofendê-lo. E quando o ofende, busca a todo tempo reconciliar-se com ele através da confissão e do arrependimento. Cheios do fruto de justiça. É o que o apóstolo Paulo, ensinando aos Filipenses, diz que nós precisamos ter uma vida cheia dos frutos de justiça. E que vida é essa? É uma vida mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Santificação, portanto, é buscar andar como Jesus andou. No nosso caso aqui, irmãos, buscando arrepender-se continuamente das nossas quedas e tropeços pessoais e confessando a Deus e pedindo sua misericórdia e graça para abandonar qualquer obra das trevas. Há uma grande batalha acontecendo na minha vida e na sua. O apóstolo Paulo expressa essa grande batalha lá na carta aos Gálatas, quando ele diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Há uma graça que Deus nos concede, concedendo-nos o consolo, o amparo e a força do Espírito Santo para resistir o mal, para resistir aos apelos da carne, e eles são terríveis. Antes os apelos da carne estivessem circunscritos apenas à nossa sexualidade, o casamento resolveria isso, mas não. Os apelos da carne acabam tendo reflexo em outras áreas. E aí a gente pensa que a melhor saída seria um moralismo.
Não é um moralismo que precisamos, nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos desse Espírito santificador que opera em nós a vontade de Deus. Nós precisamos fazer coro à ação do Espírito e dizer não à nossa carne. Dessa grande batalha é que emerge um cristão santo ou um hipócrita declarado. Andar no Espírito não é uma opção para o cristão. Esta é a vida de todo regenerado. Fingir não muda nada a nossa realidade. Encare a luta seriamente. Vamos lutar juntos. Vamos, em nome de Jesus, negar a nós mesmos, tomar o nosso instrumento de morte e seguir a Jesus todos os dias de nossa vida, como verdadeiros discípulos, porque assim como o sol nasce, a sua vida é certa. E um dia vamos ter de responder. Eu termino essa mensagem, esse apelo à santidade, esse chamado à santidade a todos os irmãos, lembrando do que o apóstolo Paulo escreveu na carta aos Gálatas, capítulo 5, versos 19 ao 21, onde ele diz: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia. Ele começa com 3 atitudes que tocam a sexualidade humana. Depois ele vai para a religiosidade humana, ele diz idolatria e feitiçaria. As seguintes expressões tocam o relacionamento humano: invejas, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, e termina falando em bebedice e glutonaria. Veja que ele carrega na tinta quando fala de relacionamentos humanos. Não é fácil se relacionar. Muitas das vezes não é fácil ter que perdoar. Mais difícil ainda é o tal do esquecer. Perdoe, esqueça. Não se esquece, meus irmãos, com tanta facilidade. Mas quando você lê esse texto, você tem um estímulo para esquecer. Não somente esquecer as coisas que para trás você deixou na sua experiência de vida, mas porque soa como um temor ao nosso coração quando ele diz o seguinte: glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. E todo o meu desejo é de viver uma vida eterna na glória. Você também tem esse desejo? Que seja esse o seu estímulo para se relacionar, para perdoar, para amar, para dizer não às churrascadas e cervejadas que a sua turma lá do bairro faz, da escola ou da faculdade faz. É praxe hoje, dentro dos centros acadêmicos, organizarem festas de bem-vindo aos calouros de uma faculdade, regada a muita bebida alcoólica. É apenas um sinal para você. Não se esqueça, eu estou aqui para tentar fazer você não se esquecer. Há alguns anos atrás, um jovem morreu afogado
na piscina da Universidade de São Paulo, depois de uma dessas festas em que ele foi obrigado a se embebedar. Então, os sinais, as consequências, os frutos dessa vida carnal são os mais pesarosos, os mais terríveis, os mais dolorosos do que nós podemos imaginar. Pode ir em busca dessas informações. Todo fim de semana morre alguém atrás do volante, vítima do álcool. O álcool não é um limite tolerável da santidade. Aqui na igreja, a igreja não proíbe. Bem, mas vocês estão preocupados com a proibição da igreja? Não, a Bíblia diz que aquele que destrói o corpo, destrói e atenta contra o templo do Espírito Santo, e Deus o destruirá. Toda a nossa vida deve ser de cuidado do tudo que Deus nos deu e criou gratuitamente. Você veio à existência pela graça de Deus, seu corpo pertence ao Senhor. E Paulo vai dizer, não transforme o seu corpo em membro de uma meretriz, aí saindo da questão das drogas, dos vícios com substâncias químicas e entrando no campo da sexualidade não definida na Bíblia como divina ou sadia, que é toda prática sexual fora do casamento e fora dos limites que a Bíblia Sagrada define. Mas, pastor, nós todos aqui somos membros de sua igreja, mas continuam a ser pecadores. Precisam ser alertados, precisam atentar para isso. E eu evoco nessa minha fala final a lembrança que o profeta Jeremias nos fez. Ele diz o seguinte: bebe a água da tua própria cisterna. Bebe a água da tua própria cisterna. Em outras palavras, tenha olhos exclusivamente para sua esposa e ela exclusivamente para o seu marido, sabendo de que nós não somos senhores do nosso corpo, que Deus acima de nós nos governa. E no casamento o cônjuge tem direito adquirido sobre o corpo um do outro. É o que ensina as Escrituras Sagradas, é o que eu ensino aos irmãos. E por favor, vamos juntos edificar somente e exclusivamente a igreja de Jesus e vivermos para a sua glória, para a sua honra, para o seu louvor. Enquanto vivermos, enquanto Deus nos der fôlego de vida, encarando todos os dias e a cada dia a oportunidade de viver um pouco mais para a glória do Senhor. Amém? Vamos orar. Quer ficar de pé comigo? Meu querido Deus, nós somos o seu povo. Nós não somos mais de nós mesmos. Nós nos arrependemos profundamente de cada movimento nosso que ofende o teu espírito, que magoa teu espírito, que machuca teu coração. As Escrituras nos lembram disso falando, não entristeçais o Espírito Santo de Deus com o qual fostes selados para o dia da promessa. E eu sei, Senhor, que muitos dos nossos diálogos, falatórios, conclusões, opções, estilo de vida,
Muitas das liberdades que nós tomamos mexe com o teu coração, ofende ao Senhor. E eu quero pedir perdão, pedir que o Senhor, em nome de Jesus, tenha compaixão de nós, tenha misericórdia de nós. Ó Senhor, nós queremos viver vidas santas. Estamos acompanhando, ó Deus e Pai, o andar desse mundo. E a cada semana nós temos notado, ó Deus, que nos aproximamos com mais rapidez daquele glorioso momento em que o Senhor voltará. Mas seja como for, Senhor, quer o Senhor tarde ou adiante, nós pedimos para que o Senhor reabasteça as nossas lâmpadas com o óleo do Teu Espírito. Para que, ó Deus, não nos falte óleo na lâmpada durante a caminhada. Para que durante a caminhada a luz não se apague. E de alguma forma, Senhor, meu Deus, meu Pai, nós fiquemos em trevas. Que em nome de Jesus o Senhor nos garanta, pela sua misericórdia e graça, o perdão dos nossos pecados. E esse andar em justiça, onde a cada dia nós procuramos viver uma vida mais pura, mais reta, mais justa diante de Ti. Perdoa nossos pecados. Continuaremos, ó Deus, como inapeláveis pecadores, que clama à beira do caminho: Senhor Jesus, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Tu que ouves o que ninguém mais ouve, tu que observas o que ninguém consegue observar, concede-nos essa vida santa, justa e reta, para a glória do nome de Jesus. Amém e amém. Ide em paz, até logo mais. Estaremos aqui outra vez, buscando a face do Senhor. Obrigado.